Olá, o assunto da nossa aula será conjugado de um número complexo. Então vamos lá dar início à nossa aula. Então, conjugado de um número complexo. Então, dado o número complexo z igual a mais bi, com a e b reais, chama-se conjugado de z e indica que por z barra o número complexo z barra igual a menos bi. Então, por exemplo, você tem aqui um número complexo z igual a 2 mais 3i. Então, quero encontrar o conjugado dele. Então, vou representar por z barra. Então, para você determinar o conjugado de um número complexo, basta você trocar o sinal da parte imaginária. Então, nesse caso aqui, o conjugado desse número complexo z é 2 menos 3i. Outro exemplo. Se você tivesse aqui um número complexo w igual a menos 2i mais 4. Então, quem seria o conjugado de W? Seria o W barra. Então, tome cuidado que você vai trocar o sinal da parte imaginária. Então, lembrando, a parte imaginária é aquele número que acompanha o I. Então, a parte imaginária aqui do número complexo W é menos 2. Logo, o conjugado de W vai ser 2i mais 4. Outro exemplo. Se você tivesse um número complexo Z igual a 3i. Então, observe que esse número complexo ele não tem parte real. Não tem problema nenhum. Para você encontrar o conjugado, basta você mudar o sinal da parte imaginária. Então, o conjugado de z igual a 3i é igual a z barra, que é igual a menos 3i. Porém, tem números complexos que só tem a parte real. Por exemplo, z igual a 4. Então, o conjugado desse número complexo vai ser igual a 4 também. Ó. Z barra é igual a 4. Por quê? Porque a parte imaginária aqui é zero. E zero ele não tem oposto. Correto, pessoal? Então, vamos ver agora a interpretação geométrica do conjugado. Então, observe o seguinte. Ó, você tem aqui o conjugado do número complexo, onde A e B são reais. Então, os pontos M e M', representado aqui na figura ao lado, ele recebe o nome de imagem ou afixo, é a mesma coisa. Você observa que esse plano aqui, ó, ele não é o plano cartesiano, ele é o plano de Gauss, tá? Parecido com o plano cartesiano. A diferença é que no plano de Gauss, o eixo X aqui, ele vai receber o nome de eixo real e o eixo Y vai ser o eixo imaginário. Então você tem aqui, ó, a parte real, parte imaginária. Parte real, parte imaginária. Então, a imagem de Z barra, né, que é o conjugado, é o ponto simétrico da imagem de Z em relação ao eixo real. Então, se você quiser encontrar o conjugado de um número complexo de forma geométrica, basta você encontrar o simétrico do ponto. Ou seja, basta você trocar o sinal da parte imaginária. Então, vamos ver algumas propriedades aqui do conjugado. O conjugado ele possui 7 propriedades. Então, a primeira propriedade, ó, para todo Z pertencente aos complexos, você tem que Z vai ser igual ao seu conjugado se somente se esse número complexo pertencer aos reais. Segunda propriedade, para todo Z pertencente aos complexos, você tem que o conjugado do conjugado vai ser igual ao próprio número complexo. Então, toda vez que tiver duas barrinhas em cima, é conjugado do conjugado. Terceira propriedade, ó, para todo Z1 e Z2 pertencente aos números complexos, você tem que o conjugado de Z1 mais Z2 vai ser igual ao conjugado de Z1 mais o conjugado de Z2. Ou seja, o conjugado da soma vai ser igual à soma dos conjugados. Quarta propriedade, de forma análoga, porém com a multiplicação. Para todos Z1 e Z2 pertencentes aos complexos, você tem que o conjugado de Z1 vezes Z2 vai ser igual ao conjugado de Z1 vezes o conjugado de Z2. Ou seja, o conjugado do produto é igual ao produto dos conjugados. Quinta propriedade, para todo Z pertencente aos complexos,
você tem que, se você tem um conjugado elevado a um expoente n, isso aqui vai ser o conjugado de z elevado a n, em que n vai ser um número natural. Sexta propriedade. Para todo z pertencente aos complexos, se você pegar um número complexo e somar com o seu conjugado, isso aqui vai ser igual a 2 vezes a parte real desse número complexo. E a sétima propriedade, se você tem aqui um número complexo subtraído pelo seu conjugado, isso aqui vai ser igual a 2 vezes a imagem desse número complexo. Então, essas propriedades elas vão ajudar vocês em alguns exercícios. Então, vamos lá ver alguns exemplos para fixar melhor essa teoria. Exemplo 1. Determine os números complexos z, tais que z vezes o conjugado de z é igual a 13 mais 6i mais o conjugado de z menos z. Então, vamos lá. Como é que a gente resolve isso aqui? Primeiro passo, eu vou falar que o z ele vai ser igual a mais bi. Ele está na sua forma algébrica. Se z é igual a mais bi, então o conjugado dele vai ser a menos bi. Só troquei a parte, o sinal da parte imaginária. Agora, o que a gente vai fazer? Onde tiver z nessa equação, eu vou substituir por a mais bi. E onde tiver z barra, que é o conjugado, eu substituo por a menos bi. Então, vamos lá. Substituindo, você tem... Vou repetir aqui a equação. Você tem z vezes o conjugado de z. Isso aqui vai ser igual a 13 mais 6i mais conjugado de z menos z. Então, onde tiver z, eu substituo por a mais bi. Então, você tem lá, ó, quem é o z? A mais bi. A mais bi. Vezes o conjugado de z vai ser a menos bi. Igual, repito, 13 mais, repete, 6i mais o conjugado de z é a menos bi. Menos z, que é a mais bi. Agora vamos somar o que der para somar. Então, observe o seguinte, ó. Esse produto aqui é um produto notável. Você não precisa fazer a distributiva, só se você quiser. Então, vamos lá. Isso aqui é o produto da soma pela diferença entre dois termos. Então, vou pegar o primeiro termo e elevar ao quadrado, menos o segundo termo, e vou levar ao quadrado. Igual a 13 mais 6i, mais... Aqui eu vou logo tirar do parêntese, fica a menos bi. E aqui eu vou tirar do parêntese, mas fazendo o jogo do sinal. Vai ficar menos a menos bi. Então, observe o seguinte, você tem bi ao quadrado. Bi ao quadrado, ele vai ser igual a menos b ao quadrado. Por quê? Porque i ao quadrado vale menos 1. Então, fazendo o jogo do sinal com esse menos aqui de fora, você tem a ao quadrado mais b ao quadrado igual. Posso logo cancelar aqui, ó, para ficar mais fácil. A menos a cancela, vai dar 0. Então, vai ser igual a 13 mais... Você tem 6i e você tem aqui menos bi, menos bi. Esse menos bi e menos bi dá menos 2bi. Eu vou colocar logo o i em evidência. Então, fica 6 menos 2bi. Então, aqui você se depara numa igualdade entre números complexos. Aí, como é que a gente faz igualdade entre números complexos? Iguala parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Então, o primeiro membro, a parte real, é a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, você vai pegar a ao quadrado mais b ao quadrado e vai igualar com a parte real do segundo membro, que é 13. Observe que aqui no primeiro membro você não tem parte imaginária, ela é nula. Então, você vai pegar 6 menos 2b igualar a 0. 6 menos 2b vai igualar a 0. Você tem um sisteminha aí. Então, primeira equação, segunda equação. Então, a partir da segunda equação, você já pode determinar o valor de b. Você tem aqui, ó, 6 menos 2b
igual a zero. Então eu vou passar esse 6 para o segundo membro. Menos 2b vai ser igual a menos 6. Logo, b só pode ser igual a 3. Então, uma vez que você determinou o valor de b, você pode encontrar agora o valor de a, substituindo na primeira equação. Onde tiver b, você vai substituir por 3. Então, você vai ter a ao quadrado mais b ao quadrado. Vai ficar 3, que é o valor de b, elevado ao quadrado, vai ser igual a 13. Então, você vai ter que a ao quadrado vai ser igual a 13 menos 9. Já passei esse 3 ao quadrado para o segundo membro. Então, a ao quadrado vai ser igual a 4. Vou passar essa potência em forma de raiz quadrada. Então, a vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Logo, a vai ser igual a mais ou menos 2. Ou seja, o a pode ser 2 ou o a pode ser menos 2. Então, se você já determinou o valor de a e b, você encontra o número complexo que a gente está pedindo na equação. Então, o número complexo ele tem esse formato aqui, ó, z igual a mais bi. Então, o primeiro número complexo vai ser quando a for igual a 2 e b for igual a 3. Então, vai ser z igual a 2 mais 3i. É o primeiro número complexo que satisfaz a equação. O segundo número complexo é quando o a for menos 2 e o b for igual a 3. Ó. Então, vai ser z igual a menos 2 mais 3i. Então, esses dois números complexos satisfazem essa equação aqui. Ó. Se você pegar e encontrar o conjugado desse número complexo aqui e substituir na equação, você vai ter uma sentença verdadeira. Se você encontrar o conjugado desse número complexo e substituir ele e o conjugado nessa equação, você também vai ter uma sentença verdadeira. Então, a solução seria z igual a 2 mais 3i ou z igual a menos 2 mais 3i. Então, vamos lá ver mais um exemplo. Exemplo 2. Determine os números complexos z, tais que z ao quadrado é igual ao módulo de z. Então, você observa que é uma equação bem simples, mas vai ser um pouco demorada para resolver essa equação. Então, de forma análoga ao exemplo 1, eu vou falar que o meu z ele é igual a A mais BI. E o seu conjugado é igual a A menos BI. Então, onde tiver z, eu substituo por A mais BI. E onde tiver o conjugado de z, eu substituo por A menos BI. Então, vamos lá, vou repetir aqui a equação. Z ao quadrado igual ao conjugado de z. Então, onde tem z, vai ser A mais BI. Então, vai ficar A mais BI ao quadrado igual ao conjugado de z, que é A menos BI. Então, resolvendo esse produto notável, você vai ter o seguinte: o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, igual a A menos BI. Então, lembrando que esse BI ao quadrado é igual a menos B ao quadrado, porque I ao quadrado vale menos 1. Então, vai fazer o jogo do sinal com esse mais, vai ficar menos B ao quadrado. Então, vou agrupar aqui. Ó. Então, você vai ter A ao quadrado menos B ao quadrado mais 2ABI igual a A menos BI. Então, você vai ter aqui uma igualdade de números complexos. Então, você vai igualar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, a parte real do primeiro membro é A ao quadrado menos B ao quadrado, que vai ser igual à parte real do segundo membro, que vale A. A parte imaginária do primeiro membro é 2AB, que você vai igualar com a parte imaginária do segundo membro, que vale menos B. Então, novamente, você vai ter um sistema de equação. Equação 1 e equação 2. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou pegar a equação 2 e vou tentar aqui resolver. Então, a equação 2 vai ser 2AB igual a menos B. Vou pegar esse B, vou passar para o primeiro membro e vou igualar a zero. Então, você vai ter 2AB mais B igual a zero.
Posso colocar o B em evidência, porque ele é um fator comum. Então, colocando B em evidência, fica B vezes 2A mais 1 igual a 0. Então, aqui você pode encontrar tanto o valor de B quanto o valor de A. Para encontrar o valor de B, você vai isolar o B no primeiro membro, vai passar 2A mais 1 dividindo, que vai dar 0. Porque 0 dividido por 2A mais 1 é 0. Então, você vai ter que o B é igual a 0. Mas só que você também poderia encontrar o valor de A. Ou como é que você vai encontrar o valor de A? Isolando 2A mais 1 no primeiro membro. E vou passar o B dividindo. Então vai ficar 2A mais 1 igual a 0. Então o A vai ser igual a quanto? O A só pode ser menos meio. Então observe que eu estou trabalhando só com a equação 2. Agora eu vou pegar o valor de B, substituir na equação 1. E vou encontrar o valor de A e substituir na equação 1. Então, vamos lá. Então, ó, se o B for igual a 0, quanto é que vai ser o A? Na equação 1. Então, vai ficar A ao quadrado menos o B, que é 0, 0 ao quadrado, igual a A. Então, vou passar esse A para o primeiro membro. Então, você vai ter A ao quadrado menos A igual a 0. Colocando A em evidência, fica A vezes A menos 1 igual a 0. Então, A ele admite dois valores. Ou A igual a 0, ou A vai ser igual a 1. Então, guarda aqui, ó, o valor de A igual a 0, A igual a 1. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor de A igual a menos meio, vou substituir na primeira equação e vou encontrar um valor aqui de B. Então, onde tem A, eu vou substituir por menos meio. Então, vai ficar menos meio ao quadrado menos B ao quadrado igual a A. Mas quem é A? Menos meio. Então, menos meio ao quadrado vai dar 1/4. Vou passar esse menos meio para o primeiro membro. Então, vai ficar mais meio igual a B ao quadrado. Eu passei o menos B para o segundo membro. Menos meio, é 1/4 na verdade, mais meio vai dar 6/8. Simplificando, fica 3/4. Então, 3/4 vai ser igual a B ao quadrado. Implica que o B vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3 sobre 2. Ou seja, né, o B também admite dois valores. Ó. O B pode ser raiz quadrada de 3 sobre 2. Ou B pode ser igual a menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Agora você pode encontrar os números complexos. Então, o primeiro número complexo é quando o A for 0, o B for 0, o A vai ser 0. E quando o B for 0, o A pode ser 1 também. Então, o primeiro número complexo vai ser Z igual a 0. Porque o A é 0 e o B é 0. O segundo número complexo é Z igual a 1. Porque o A vale 1 e o B vale 0. O terceiro número complexo é quando o A for meio e o B for raiz de 3 sobre 2. Então, vai ser Z igual a menos meio mais raiz de 3 sobre 2 i. E o último número complexo é quando o A for menos meio e o B for menos raiz de 3 sobre 2. Então, vai ser Z igual a menos meio menos raiz de 3 sobre 2 i. Então, esses quatro números complexos aqui, ó, Z igual a 0, Z igual a 1, Z igual a menos meio mais raiz de 3 sobre 2i e Z igual a menos meio menos raiz de 3 sobre 2i, eles são solução dessa equação aqui. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Acesse sempre o aba do Colégio Militar de Manaus para outras informações. Até a próxima aula, se Deus quiser.